Amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 3, e a versão que eu leio aqui é a NVI. Está escrito na Bíblia. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que esse desperdício de perfume? Ela poderia ser vendida por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e podem ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, Pai de amor, te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Obrigado. Continua operando o que está no teu coração. Essa reunião te pertence, Pai. O cronograma é seu. Nós somos seus. Que o teu Espírito continue encontrando liberdade aqui, para nos levar aonde quiser. Se é onde tu estás, Senhor, nós queremos estar. Por isso, Deus, leva embora toda distração, todo cansaço, preocupação desnecessária, ansiedades. Santo Deus, queremos te ouvir, Pai. Então eu te peço que me instrumentalize agora, mais uma vez, para servir a tua igreja, para alimentar meus irmãos e irmãs que estão aqui. Que não haja nenhum impedimento para isso. E o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Histórias que nascem na mesa. Gosto muito da mesa. Paixão por gente nasceu na mesa, sabia? Estávamos em uma mesa, já para o fim do ano, talvez outubro, reunidos, pastores de rede, alguns gestores lá da sede, o pastor Josué. Na mesa conversávamos sobre algumas coisas. Alguns traumas. Algumas questões que aconteceram no ano passado. Que nos feriram muito como igreja. Que doem até hoje em muitos. Que afastaram muitos. Trouxeram outros. E na mesa nós entendemos que o ano que estava chegando era um ano para resgatar paixão, exercer paixão por gente. Podia ser por pessoa, por ser humano. Podia ser mais midiático, né? Podia ter uma campanha mais pomposa. Mas quando eu falo de gente, eu falo de pessoa igual eu e você. Que tem dia bom, dia ruim. Que sorri, que chora, que cai, que se levanta, que enfrenta dilemas no dia a dia. Então, gente é plural, gente é todo mundo aqui. Gente é rico,
quem não tem dinheiro, é quem estudou muito, é quem estudou pouco. São os irmãos da África, são os irmãos da Dinamarca. Gente é todo mundo, gente é igreja. Histórias nascem na mesa. Histórias são fortalecidas na mesa. A mesa é transformadora. Eu sou de Belo Horizonte. Todo domingo eu me assentava na mesa dos meus pais para almoçar. Faz falta, né? Você que talvez deixou sua casa, deixou, enfim, seus parentes. Faz falta. Eu até economizava um bom dinheiro, para ser sincero com você. Era 4 bocas a menos que eu alimentava no domingo. Enfim, meus amigos, muita coisa acontece na mesa. Quando eu conheci o pastor Josué, foi na mesa, em 2021. Estava até falando ali com o Leandro, nessa informalidade, né? Eu falei, o pastor ali com a camisa de time, ele é ele. É o pastor Josué, não tem como imitar. E eu conheci ele num negócio que estava para mudar a minha vida e a dele, ali na informalidade, comendo uma pizza, num sábado à noite, conversando sobre futebol, rindo. E ali nasceu uma história. De lá para cá, temos mudado a juventude da nossa igreja. De lá para cá, a Rede Branca, a qual eu lidero. Naquele momento tinha 32 células. Hoje nós temos 162 células. Uma história que nasceu ali, onde a gente estava de forma informal, conversando, comendo uma pizza. Não era um caviar, não era um risoto de gorgonzola. É bom, né? Mas a história não precisa de muita pompa para nascer. Ela nasce. E aqui estão nascendo histórias nessa mesa que eu retratei. Jesus está se aproximando do ápice da sua trajetória. É como se fosse o Everest, amigos. Começa, você se prepara, você... Nunca subiu o Everest não, tá? É o que eu vejo nos documentários. A pessoa se programa, coloca aquela mochila, ela se exercita, enfim, ela se prepara. E à medida que ela vai escalando, o oxigênio vai diminuindo, a pressão sobre a cabeça aumenta, alguns desistem. Tem até um memorial lá com muitas pessoas que, enfim, não conseguiram avançar. E Jesus está aqui nessa caminhada. Ele nasce lá na manjedoura, mas ele nasce para morrer na cruz, e ele sabe disso. E ele deixa isso claro para os discípulos, no primeiro momento. Deixa claro, isso é Jesus. Quantos aqui foram lá no The Chosen, lá, assistir o The Chosen? É legal, né? Vou te dar um spoiler, pode? Do The Chosen? Ele morre no final, sabia? Mas ressuscita também. É o The Chosen. É legal demais. Então é isso. Jesus deixou claro o que estava para acontecer. Falou com os discípulos, olha, eu vim para fazer a obra que meu pai me confiou, mas eu vou ser perseguido e vou ser morto. E ele disse várias vezes, quando eu chegar em Jerusalém, vai acontecer o que eu não quero que aconteça, mas é o que precisa que aconteça. Ele até orou, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. E agora ele está se aproximando do ponto mais alto. E Jesus podia estar em qualquer lugar, mas ele está na mesa com os discípulos. Jesus podia estar fazendo qualquer coisa, mas ele está ao lado de gente. Jesus podia estar, enfim, conversando com o anjo, conversando mais uma vez com Elias. Jesus podia estar fazendo qualquer coisa, mas ele está na mesa. Ele não está em um lugar qualquer, nem em uma mesa qualquer. A história começa nos dizendo que ele estava na casa de um homem conhecido como Simão, um leproso. E essa é a primeira história que eu quero te contar que nasceu na mesa.
é a mesa do Simão leproso. Simão o leproso. O cristão sabe que no Antigo Oriente, a lepra era fator de exclusão, era fator de rompimento familiar, era fator de marginalização. Não existia forma de cuidar da lepra, a lepra se alastrava e ia matando. A verdade é essa. Não é tanto uma questão ao demônio e tal, eles também enxergavam espiritualidade, mas a verdade é que era contagioso. Então isolavam os leprosos lá, deixavam eles no distrito chamado Vermelho, como você já viu lá também no The Chosen, onde tinha a escória da sociedade. Essa galera vivia por lá. A leprosa, o cego, a prostituta. Os piores estavam por lá. E esse homem, o Simão, se ele era um leproso, ele não podia ter casa, porque leproso mora na rua. Porque leproso não tem lar, porque leproso não tem teto, leproso não tem mesa. Leproso não tem amigo. Leproso não tem atenção, leproso não tem olhar de ninguém na direção dele, que não seja de desprezo. Mas a Bíblia diz aqui que ele estava na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Então, o que me faz entender é que ele não era mais leproso, ele já foi leproso, ele tinha sido leproso. A lepra já não estava mais nele, mas ainda carregava o rótulo de leproso. O que acontece é que mesmo depois de curado, às vezes nós continuamos carregando o rótulo da doença que fez parte muitas vezes da nossa vida. Mesmo depois de restaurados, o que nos feriu durante muito tempo continua nos rotulando. Então talvez te chamem de, nome aleatório aqui, Flávio, cachaceiro, mas você parou de beber tem muito tempo. Talvez te chamem de Ana, adúltera, mas você não vive essa vida mais. Talvez te chamem de Flávio, o quebrado, porque sua empresa quebrou um tempo atrás, mas de lá para cá você abriu 8. De lá para cá você se reergueu, de lá para cá seu capital triplicou, seu investimento hoje é absurdo, seu patrimônio é enorme, mas ainda te olham com aquele olhar. Acontece que as pessoas, elas têm uma dificuldade de enxergar a restauração em nós. E elas continuam pesando aonde já doeu, ainda que Cristo esteja olhando para onde Ele curou. Então o Simão não era um leproso, mas recebia o olhar ainda da sociedade, ainda dos amigos, ainda de todos, como Simão o leproso. Mas ele já não era um leproso, porque ele estava dentro de casa, e quem tinha lepra não podia estar dentro de casa. Então ele é alguém curado. E essa é a história do Simão, não é uma mesa qualquer. O ponto aqui, primeiro, é entender que Jesus continua entrando na casa de ninguém, a casa aonde ninguém mais entra. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Jesus entra onde ninguém entra. Jesus faz o que ninguém quer fazer. Jesus senta onde ninguém quer sentar. Jesus toca onde ninguém toca. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que o pastor Vino está lá na África. Se não for Jesus, quem vai tirar um homem da Zona Sul para botar ele lá na Angola? Eu, para ir para Vitória ontem, bate e volta, pensei 1000 vezes. Falei, pô, deixar minha família, vai ter um culto aqui na igreja, vou dar umas risadas, né? Porque realmente eu estou lá no Biuan, trabalhando muito, o dia que eu podia sentar, só dar uma risadinha com o Douglas lá, né? Eu estou lá em Vitória. A igreja que eu nem conhecia foi uma benção, mas podia ser um caos, gente que você não conhece, mesa que você nunca sentou, não é verdade? Os caras já chegaram, pastor, o que o senhor quer comer? Aí a gente, não, como devagarzinho, vou comer muito não, cara, estou tranquilo. Não sei, né, o que eles iam me oferecer. Falei, não, estou sossegado, estou com muita fome não, cara, já comi antes de sair de casa. Não, mas escolhe aí. Eu falei, amigo, eu só não como comida japonesa. Come não? Também não como não. Eu falei, beleza. Eu falei, carne, o senhor come? Eu falei, cara, depende da carne, né? Qualquer carne não dá também, qualquer carne.
Ah, rapaz, mas me levaram numa churrascaria top, que eu até arrependi de falar que eu comia pouco. Mas a mesa surpreende. Eu não conhecia, mas fiz amigos naquela mesa. Mas, se não é Jesus, a gente não vai para alguns lugares. Porque quando eu vou, Jesus vai. Quando o pastor vai, Jesus vai. Quando você vai para a faculdade, Jesus entra. Quando você vai para o seu trabalho, Jesus entra. Quando você vai para a Disney, Jesus vai com você. Então, aqui, a Bíblia está nos ensinando que Jesus entra na casa de quem ninguém entra para fazer o que ninguém pode fazer. E esse Simão aqui, possivelmente, a liberdade escriturística nos leva a esse lugar, possivelmente, de acordo com relatos do texto, era um ex-leproso curado. Só que na casa de alguém assim, deveria ser comum entrar qualquer tipo de pessoa. Na casa de quem já foi curado, entrar pessoa confusa, é comum. O cara não pode impedir o confuso de entrar lá. Na casa de quem passou pelo que ele passou, ele não tem que colocar um rótulo, só entra perfeito. Ele viveu o pior que alguém podia viver. Então, entrar todo tipo de pessoa lá deveria ser algo comum, mas estava entrando orgulhoso. E ele se sentia bem com orgulhoso naquela mesa, porque quando entrou uma pessoa que não era bem querida, que não era bem aceita, todo mundo olhou da forma como não deveria olhar. O Simão não conseguiu deixar na casa dele, claro, uma atmosfera de amor. Ele não conseguiu deixar claro que quem entra na casa dele não fala mal de ninguém, não acusa ninguém, porque ele saiu de um lugar de dor, então ele não quer que ninguém sinta o que ele sentiu. Estava estudando hoje no voo, lendo sobre célula. Sabe qual que é o maior gancho evangelístico de uma célula? Você entrar na casa e se sentir bem. É o maior gancho. Você entrou e se sentiu bem? Cara, é diferente da minha casa. É diferente do meu trabalho. Na minha casa todo mundo grita, aqui todo mundo canta. Na minha casa todo mundo acusa, aqui todo mundo escuta. Mas tem que ser trabalhada essa cultura do acolhimento invisível. A cultura da célula evangelística, ela é visível no ID, mas é invisível quando alguém pisa lá dentro, sente algo diferente. Porque existem pessoas restauradas, existem pessoas que saíram de situações complexas, existem pessoas que tiveram casamentos restaurados, existem pessoas que estavam envolvidas com droga, existem pessoas que estavam com questões confusas em sua sexualidade, e agora está todo mundo resolvido ali em Jesus. Então quem sente fala assim, ó, tem um povo restaurado aqui dentro. Aqui dentro eu posso ser eu, aqui dentro vai acontecer algo diferente. Eles não transmitem outra ideia que não seja a ideia de que Jesus está na casa. E quando entraram na casa do Simão, o ex-leproso, eles não foram constrangidos pelo amor, porque o Simão não conseguia exalar o que ele recebeu. O fato aqui da história do Simão é que ele recebeu cura e não criou uma cultura que exalava cura. Quem foi curado deve falar que foi curado. Um dia desse, uma pessoa me ligou e falou assim, estou tendo uma situação aqui em casa, pastor. Minha filha não dá o testemunho completo da vida dela, não. Ela fala que viveu só isso, isso e isso, mas ela viveu muito mais. Ela tem que contar para o mundo de onde Jesus tirou ela. Ela precisa deixar claro o que ela vivia de fato, antes de ter um encontro real com Jesus. Não precisa ter vergonha, não. Vergonha se você continuasse vivendo o que você vivia. Sem estender a mão para um Deus de amor. Então aqui o Simão é um homem que deveria deixar na porta dele claro assim, ó, eu vivi isolado e hoje tenho casa. Eu vivia sem família, agora tenho família. Eu vivi sem amigo, agora tenho amigo. Eu vivi sem sorrir, agora eu entrego sorriso. Eu vivi sem ser abraçado e agora eu abraço. Ele devia deixar esse cartaz na casa dele, devia ser o cartão de visita dele. Se Jesus me colocou na mesa, eu não posso impedir que ninguém chegue na mesa. E é o que está começando a acontecer ali. Chega uma mulher que não vê lugar na mesa, uma pecadora.
Ela não vê lugar na mesa. Aquela casa não exalava o que precisava exalar. A história do Simão não é uma história que compartilha a cura. E eu quero te perguntar, será que compartilhamos a cura que recebemos? Será que quem passa por nós sente o doce perfume do que Jesus fez em nossas vidas? Será que fica claro que nós éramos pessoas distantes de Deus e hoje somos amigos de Deus? Será que fica claro que quem era acusador, hoje é pacificador, quem era agressivo, hoje não briga mais, quem brigava dentro de casa, hoje leva todo mundo para o parque, brinca? Será que não fica claro que Jesus mudou a nossa vida? Mas deveria ficar, amigos. Esse gancho evangelístico da transformação que só Jesus pode fazer é o que muda a realidade, é o que vai fazer sua célula multiplicar 2, 3 vezes até o final do ano. Se você deixar claro, criar uma cultura de testemunho, criar uma cultura de restauração, deixar todo mundo ciente do poder de Deus, muda tudo. Falar, nessa casa já existiu cura, nessa casa já existiu restauração de casamento, nessa casa empresas que estavam falidas foram reerguidas, nessa casa filhos desviados voltaram para o lar, nessa casa ministérios foram reativados. Se nós vivemos isso, ninguém pode ser impedido de viver isso. Jesus entra na casa onde ninguém entra. Mas acontece que não é tão fácil como parece, na teoria é bonita, é poético. Mas, na maioria das vezes, nós queremos reproduzir nos outros as dores que alguém gerou na gente. Não foi fácil para mim, também não vai ser fácil para ele, não. Um dia desse, um cara chegou para mim assim e falou, pode dar tudo para o seu filho, não. Eu falei, mas quem falou que eu dou tudo? Eu dou o que eu posso. Não foi porque eu passei uma dificuldade ou outra que meu filho vai passar. Eu não tive nada, não vou dar nada para meu filho. A realidade do meu pai era outra, diferente da minha. Meu pai me deu o que pôde, dentro da realidade dele. Eu dou para o meu filho o que eu posso dar. Não é porque talvez seu pai foi rude, eu fui criado assim, na palmada. Eu fui criado assim, na chicotada. Não é porque nós fomos feridos que nós temos que ferir. Eu fui criado no solavanco, aí trata todo mundo do mesmo jeito. Eu aprendi dessa forma, ok, te fez crescer, mas talvez não vai fazer o outro crescer. Reproduzir dor nem sempre vai reproduzir crescimento. Então, é natural tentar reproduzir nos outros o que doeu na gente. É natural, faz parte da nossa humanidade, mas Jesus altera a nossa humanidade. Jesus muda a nossa mente, é o que chamamos de metanoia, uma transformação da nossa forma de pensar. Jesus altera a rota da nossa disciplina humana, da nossa psicologia carnal. Jesus muda tudo isso, mas é natural querer reproduzir a dor que alguém produziu em mim. Mas qual é a boa nova do Evangelho? A dor que alguém produziu nunca vai ser superior ao amor que Deus ministrou. Essa é a boa nova do Evangelho. Se te fizeram sorrir, pode se preparar, porque tem um Deus que enxuga suas lágrimas. Se te sangraram, pode ficar tranquilo que Deus cura a ferida. Nunca a dor que alguém gera é maior do que o amor que Deus ministra. Nunca. E isso deve mudar a rota da nossa vida. Então, Jesus estava ali naquele lugar, entregue. Ele estava disponível. A mulher sem nome que entra ali e quebra um vaso de alabastro, talvez por ter visto que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, e ela sabia que ele era um ex-leproso, ela se sentiu inclinada a entrar naquela casa. O João está na igreja, deixa eu ir para a igreja. O Carlos está indo para a igreja, o Carlos bagunceiro, o Carlos está lá, cara. Está até liderando o céu. O quê? Então eu vou. Que isso? Não impediram o Carlos? Não, disciplinaram o Carlos, apertaram uns parafusos, mas é o Carlos. Falaram com ele para parar com aquilo outro. Ele aceitou, fez até um pau de vida vitoriosa lá, cara.
deu testemunho e tudo. E agora está lá, é mesmo, então eu vou. É assim, às vezes você acha que não, mas tem gente que vem aqui por causa de você. Dia desse fiz um gabinete, o cara falou, eu perguntei ao cara, falei, como que você foi parar na igreja? Primeiro culto que ele foi sábado passado. Você foi parar na igreja? Aí tem um jogador do Botafogo da base lá, Sub-23, na verdade, que vai no Biuan, o Dérios. Falou assim, não, tem um cara que fica na piscina lá do meu prédio, lá, um cara tranquilão. Comecei a seguir o cara só posta de igreja. Aí ontem eu passei mal. Eu tive uma crise de ansiedade. Falei, eu vou nessa igreja que esse cara vai, quero viver igual ele. Tomar um sol de manhã tranquilo. Falou comigo desse jeito. Falou, o cara está na piscina tranquilão, mas eu não consigo ficar na piscina. Falei, é verdade, cara. Você tem que ficar na piscina, curtir seu condomínio. Está pagando. Mas eu falei, mas seu coração está atribulado, cara. Seu coração está duro, seu coração está todo quebrado. Conversando com ele, eu falei, vai para uma célula, cara. Ele falou, mas não sei. Eu falei, cara, vai na célula. Não precisa chegar dando seu cartão de visita, não. Se você sentir, fala, mas vai indo, uma hora você dá seu testemunho. Ele falou, então eu vou. Eu vi a fotinha dele na célula lá, fiquei tão feliz, cara. Tão feliz. O cara que foi porque viu um sujeito tranquilo. Olha para você ver. Que gancho evangelístico maravilhoso. Tem gente, quando eu cheguei lá no Biuan, o jovem olhava, não quer ter filho não, misericórdia. Aí me vê, com a minha mulher, meus 2 filhos lindos. Todo mundo agora, querendo ter filho, nós vamos abrir até o Kids no Biuan. Estou falando sério. Vai abrir o Kids no Biuan. Dia desse tinha 25 crianças no culto. Ano passado eu celebrei 12 casamentos, só eu. Mas o cara olhava, não quer ter filho, não. Mas eu falo, meu amigo, meus meninos aí, não me atrapalha de nada, não, cara. Só me ajuda. O menino até me ajuda até a descer com compra do carro hoje, já está grande. Só ajuda. Mostrar o que Deus fez, mas eu falo, amigo, eu casei, quando eu casei, o casamento não se viu, eu peguei o dinheiro emprestado, que eu não tinha. E foi R$250, há 12 anos atrás. Eu não tinha. Aliança, meu pai me emprestou o dinheiro que eu não tinha. Aí você me vê hoje e acha que caiu tudo do céu. Você me vê vivendo a vida que eu vivo, viajando com a minha esposa para uns lugares legais, comendo num lugar legal, você acha que foi assim. Aí o cara senta e fala, quero construir uma família. Quero avançar. Fala com o cara, meu amigo, meu primeiro carro, chovia, alagava, tinha um buraco embaixo dele. Se chovia, eu tinha que achar um lugar que para não entrar água no carro. A pessoa olha e vê sua vida transformada, ela quer viver o que Deus fez na sua vida. A sua família é evangelística. A sua empresa tem que ser evangelística. Os seus estudos precisam ser evangelísticos. Mostra para o mundo de onde Deus te tirou e onde Ele está te colocando. Isso muda realidades. Então, aquela mulher viu o Simão e falou, eu vou também, aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Mas, quando ela entrou, ela não encontrou o que esperava encontrar. Essa mulher sem nome, ela se sentiu inclinada a colocar na mesa tudo que ela tinha de mais precioso. Naquela mesa até então não tinha nada de valor, só acusação. Só tinha homens que queriam afagar Jesus e outros que queriam ouvir de Jesus. Jesus não precisa de interesseiros ao lado dele. Jesus não precisa de afagos feitos por mãos acusadoras. Deus vai providenciar para a mesa tudo o que precisa ter na mesa, e o que aquela mesa precisava naquele momento era um sacrifício. O que será que essa mesa precisa hoje da nossa parte? O que será que nós temos para entregar hoje? É um olhar ou é um coração? Jesus está falando com a gente aqui, meus amigos.
Jesus estava próximo do seu pior momento, mas recebe o melhor que podia receber. Fato é que ele foi traído por Judas, mas muitas das vezes nós nos esquecemos que antes da traição, ele recebeu o perfume mais caro que poderia receber. Antes do pior momento, ele é ungido. E esse movimento vem de um lugar onde ninguém esperava. Eu quero te dizer que o nosso sacrifício pode mudar a realidade de muitas pessoas. Essa é a história do Simão, um homem que não ofereceu nada e também impedia pessoas de oferecerem. Será que é a sua história? Segunda história, são de homens também sem nome, mas discípulos. Alguns presentes, depois que aquela mulher ungiu Jesus, que ela aproveitou a oportunidade que ela tinha. Eu quero te dizer, a mesa entrega oportunidades únicas. Eu já fui corretor de imóvel. Às vezes eu tinha pouco momento para resolver uma venda. A mesa traz oportunidades únicas. Aquela mulher teve uma. A mesa promove os primeiros e os últimos encontros. Aquela mulher aproveitou a oportunidade que ela tinha com Jesus. Jesus está aqui, eu vou derramar tudo nele. E hoje você tem uma oportunidade única também, para derramar o melhor aos pés de Jesus. Não deixe isso passar, não. A mesa promove os primeiros e os últimos encontros. Pode ser o primeiro, mas pode ser o último. Eu não sei o que nos aguarda daqui a pouco. Mas que se for algo que eu não quero viver, que eu esteja na presença de Deus. Que eu tenha entregue tudo que eu podia ter entregue. Então, aqueles homens que não entenderam o sacrifício daquela mulher, eles falaram assim: por que esse desperdício todo de perfume? Ele poderia ser vendido e o dinheiro podia ser dado aos pobres. E repreendiam ela severamente. O ponto aqui: quem não oferece sacrifícios nunca vai entender a dimensão do sacrifício que você oferece. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender porque você decidiu se casar puro. Ninguém vai entender porque você decidiu abrir mão de algumas coisas. Ninguém vai entender porque você deixa de ir no jogo do seu time para vir para a igreja, porque você entregou sua juventude para Jesus, porque você, depois de adulto, depois de tantas convicções acumuladas, abriu mão de algumas coisas e hoje você vive dependente de Jesus. Quem não sacrifica nunca vai entender quem se sacrifica. Vai colocar no campo da besteira, vai colocar no campo do desnecessário, vai colocar no campo do irrelevante, vai colocar no campo de que aquilo é tolo. Então, esses homens estão agora construindo uma história de julgamento, uma história de acusação, uma história de repreensão a quem se entrega. Eles não conseguem aceitar o sacrifício genuíno de alguém que não é eles. Eles não conseguem aplaudir a vitória que não seja deles. Eles não conseguem validar o movimento que não é deles. Talvez eles estavam dizendo assim: olha, poderia fazer do jeito que Jesus quer, né? Dar esse dinheiro para os pobres, afinal Jesus gosta dos pobres. Jesus, tanto dinheiro, né? Perfume desnecessário, o Senhor não precisa de nada. O Senhor mesmo falou que seu alimento é a palavra de Deus. O que esse perfume muda na sua vida, Jesus? Mas tem pobre que está precisando desse dinheiro. Então, talvez eles estivessem esperando que aquele sacrifício viesse deles. Talvez não reconhecessem que tal honra poderia ser dada a Jesus por pessoas que eram diferentes dele. Talvez aconteça com a gente: não, essa pessoa não pode fazer isso, essa pessoa não pode entregar isso. Não, esse não, essa não, de jeito nenhum. Não dá não. Aquele ali não, tinha que ser eu. Aquele ministério, aquela viagem, eu. Não, essa pessoa não, isso aí está começando, chegou agora na igreja. Já ouviu isso?
Chegou agora. Chegou agora. Eu estou lá 2 anos e 2 meses. A minha história é essa. Cheguei agora. Cheguei agora. Não deixei ninguém falar, não, você chegou agora. Eu cheguei agora, meu amigo. Mas ninguém era da casa, não. Todo mundo aqui é enxertado. É o que Jesus fala. Ó, quem dá o salário sou eu. Quem trabalhou 1 hora e quem trabalhou 12 vai receber o mesmo tanto. É o que Jesus está falando. Não é na justiça suas, não. Eu estou falando para você que talvez está chegando agora na igreja, que a casa é sua, pode voar, cara. Vai liderar a célula, vai multiplicar, vai ser pastor. Vai ganhar multidão, vai abrir igreja um dia. Chegou agora, mas entregou o que quem estava antes não entregou. Ofereceu o que ninguém oferecia. Foi sincero como não eram. Então aqueles homens estão falando, deveria vir da nossa parte um sacrifício de tamanha dimensão, mas não veio. E Jesus trouxe uma pessoa anônima, uma pessoa de lado, para fazer o que eles já poderiam ter feito. Essa é a história desses homens. Começam a criticar. Só que Jesus não abraça as vozes que desprezam outras pessoas. Jesus não se sente bem nesse lugar. O prato à frente de Jesus nunca vai ter desprezo, mágoa, acusação. Nunca. Jesus nunca vai se alimentar disso. Não podemos esperar que Jesus vai se sentir confortável em uma mesa de acusadores. Jesus não está nessa mesa. Isso não é comunhão. Isso não é igreja. Isso não é o lugar onde Deus é glorificado. Jesus não se sente confortável onde pessoas são impedidas de oferecer o que elas querem oferecer. E por fim, vem a história dessa mulher, que o próprio Jesus disse, aonde quer que o evangelho seja pregado, o nome dela também vai ser lembrado, o que ela fez vai ser lembrado. Que história potente, hein? Que história diferenciada, meus amigos, uma história de sacrifício, uma história de validação da oportunidade. O príncipe da paz sempre vai reivindicar a paz. O que Jesus diz é o seguinte, deixem-na em paz. É o que Jesus está dizendo para você hoje, minha filha. Fique em paz. É o que Jesus está dizendo para você hoje, meu filho. Fique em paz. É o que Jesus está dizendo para os seus acusadores. Deixem-nos em paz. O príncipe da paz sempre vai reivindicar a paz. Deixem-na em paz. Por que vocês estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre que alguém tentar roubar a paz que ele oferece, ele vai restabelecer a paz que ele oferece. O que Jesus falou para os discípulos? Deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. É essa paz que excede todo entendimento. Essa paz, a gente não pode entregar para qualquer um que buzina. Essa paz a gente não pode entregar para qualquer vizinho que comemora o gol do time dele. Essa paz a gente não pode entregar para alguém que nos acusa de forma indevida. É a paz que Ele deu, é uma paz diferente. É uma paz divina, é a paz que excede todo entendimento. E Jesus está falando, deixem-na em paz, ou seja, deixem ela imersa na minha paz. Deixem ela afogada na minha paz, deixem ela desfrutar do que eu sou. Não impeçam ela de sentir o que eu ofereço. Não impeçam esse sacrifício de ser validado. É o que Jesus está nos dizendo. Não impeça as pessoas de viverem o que elas estão vivendo na minha presença. Deixem-nos em paz. Deixe o menino cantar, deixe o menino dançar, deixe o menino, se é na presença de Deus. Às vezes perdemos tempo com muita trivialidade, quando Jesus está falando, deixem-nos em paz. A mesa é lugar de paz.
Irmãos, na mesa onde Jesus se assenta, a perturbação não é bem-vinda. Deixem-na em paz. Jesus valoriza o que você traz para a mesa hoje. Jesus honra quem o honra. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Pode ter certeza, Ele sabe o que você está entregando. E o seu sacrifício nunca vai ser maior que o dele. Nunca. Leu aquele livro do Robert Morris? Leu Vida Abundante? Que o cara falou assim: sei de Deus, agora eu superei Deus. Aí meu poder, meu filho. Ninguém vai fazer mais do que Deus faz. Ninguém. Ele restabelece paz onde os homens decretam guerra. Ele restabelece amor aonde os homens decretam ódio. Ele é o príncipe da paz. O encontro com Jesus deve ser valorizado. Não pode ser tratado como um encontro qualquer. Não é qualquer encontro. É um encontro com seu Salvador, sabia? É um encontro com seu Senhor. É um encontro com o Filho de Deus. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. E pelas feridas dele, fomos sarados. Não é um encontro qualquer. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, a Bíblia chama ele de Alfa e Ômega, o início e o fim. A Bíblia diz que ele é a estrela da manhã, a primeira estrela. Um dia desse eu amanheci lá no interior do Mato Grosso, não sabia nem onde eu estava direito. Uma estrada, meu amigo, cheia de, acho que era milho. Estrada apertadinha. Cedo. Eu no carro. De repente eu vejo a primeira estrela. E eu falo, quando tudo está apagado, sempre uma luz brilha. É o que Jesus está te dizendo. É oportunidade única. Ele é o justiceiro, Ele luta por você. Não trate Ele de qualquer forma. Ao me assentar na mesa com Jesus, eu preciso aproveitar, não o que eu trago, mas o que Ele é. Ele vai me alimentar com tudo que eu preciso para seguir fazendo o que Ele quer que eu faça. O que Jesus diz daquela mulher é o que eu quero que Ele diga sobre mim e sobre você. Jesus finaliza dizendo: ela fez o que pôde. Será que Ele pode dizer isso ao nosso respeito? Ou ainda tem mais que pode ser feito? Jesus olhou e falou: ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Na mesa eu preciso deixar tudo que eu posso. No encontro com Jesus eu não devo deixar dúvidas de que fiz o que pude. É na mesa que nascem histórias eternas. Pode estar nascendo uma história de transformação do Rio de Janeiro aqui hoje. Do Brasil, do mundo. Qual história você vai contar? O que você quer deixar na mesa hoje?